Oi, lindona. Boa noite. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar, ou não viu o Livro dos Espíritos, ou não sabe? Ou todo mundo que está aqui já ouviu falar, já pegou, já leu alguma coisa? Todo mundo já leu, já sabe? Então, ótimo. Então, todo mundo sabe do que se trata, né, o Livro dos Espíritos, né? E eu, particularmente, fiquei muito feliz nos últimos dias, né, no último mês, porque eu até comentei com o Márcio que eu fui procurar, eu sempre vou buscar outras informações que acrescentem para mim e que corroborem, né, as informações que eu estou lendo e como eu estou percebendo, né, porque quando você vai passar alguma coisa, vai falar, nós vamos estudar. Dá a impressão que quem está aqui na frente vai falar o que, né, tudo é verdade e o que sabe, né, e não é verdade, porque às vezes eu também estou do mesmo pé que todo mundo, tentando descobrir. Então, e eu fiquei muito feliz, porque mais uma vez, sei lá, chame como quiser, anjo da guarda, mentor, não sei, enfim, eu peço, responde, é rapidão, não dá tempo de esperar não. E aí eu fiquei, poxa, eu queria tanto saber mais coisas, incrível, mas olha, agora parece que eu vejo estudo do Livro dos Espíritos na internet inteira, feita por centros espiritualistas, por grupos que estudando a espiritualidade, independente do espiritismo. E eu achei fantástico, e daí eu fui ouvir, né? Vi um, ouvi outro, falei, eu acho ótimo ouvir para saber como estão falando. E aí eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, olha que bom, eu descobri que é a leitura do momento. Sabe assim? Eu descobri que é a leitura do momento. É a leitura assim que se faz mais pressa para entender e para ler. Mais pressa. Cada vez mais. E aí eu fiquei feliz, porque quando eu tomei a decisão de fazer esse estudo, eu falei, mas todo mundo no centro já leu esse livro, né? Né, Mas a gente já fez estudo aqui. Aí, como cada vez que a gente lê, é um momento diferente, que você evoluiu, que você escutou, então acho que é válido para todo mundo isso. É uma leitura extremamente atual. Lembrando sempre, há perguntas que hoje não precisaríamos fazer, porque a ciência já respondeu. Então isso é bem claro, a gente tem que entender. No Livro dos Espíritos foram feitas perguntas daquela época, que as dúvidas daquela época, hoje talvez seriam outras perguntas, e com certeza seriam outras perguntas, porque eu mesmo faço uma pergunta o tempo inteiro, né? A espiritualidade fala, pelo amor de Deus, com pergunta. Mas é assim, então é só para a gente, toda vez que a gente for ler as perguntas e estudar, para a gente perceber, ter a percepção de que isto já faz parte do meu saber, para cada um. Isto ainda não entrou direito, então eu vou pesquisar e questionar mais. Porque até a espiritualidade, na resposta, sabiam até aquele momento de vivência deles também. Porque às vezes a gente acha que quando uma espiritualidade responde, nos dá um insight, a espiritualidade falou, está correto. Não. Espiritualidade é eu sem corpo. Então o que eu sei agora eu vou continuar sabendo depois e, se eu quiser, aprendendo mais. Então o que responderam naquela época estava dentro da condição daquela época, ok? E aí a gente vai falar agora, a gente está falando sobre a vida espiritual. A gente falou sobre a criação, agora a gente vai falar sobre a vida espiritual. E aí assim, forma e ubiquidade dos espíritos. Tá dando para ler até aqui, gente? Tá? Forma, a forma que tem o espírito, ou seja, qual é a forma que eu tenho? Outra coisa que a gente precisa desmistificar, não é o espírito, é o espírito. Toda vez que eu vou ler e vou estudar ou vou aprender, eu estou falando sobre mim. Não é sobre o espírito. Igual as pessoas que têm muita dificuldade, às vezes, de passar aqui, passa meio olhando assim. Hoje já não tanto mais, mas antigamente era pior, né? Eu tenho amigas hoje que a evangélica fala assim, sabe, dona Vera, vou confessar para a senhora, eu tinha medo de passar ali na frente. Mas depois entrou aqui, conversou, e falou, nossa,
mexem com o espírito. Mas não é o espírito. É o espírito. E é esse dedo que a gente precisa aprender a apontar. Pra gente parar de ter medo, pra gente parar de, sabe, achar o fim do mundo. Tá? E eu falei, mas que forma que a gente tem? E ubiquidade, todo mundo sabe o que é ubiquidade? Porque eu não sabia, gente. Fui olhar lá e falei, o que é isso? Ubiquidade é uma qualidade de que está ou existe em todos ou praticamente todos os lugares. Característica ou propriedade de um ser que dá a impressão de estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Quem que lembra isso? Seria um sinônimo de onipresença? A onipresença? Onipresença. Quem que é onipresente? Deus. Só que a gente também tem uma onipresença. Mas Deus tem uma presença absoluta. Nós, como partes dele, temos uma onipresença também. Mas uma onipresença relativa. Por que relativa? Porque o Pai está pronto. E nós ainda estamos preparando para ficar. Então, por isso que o nosso é relativo ainda, ok? Isso aí realmente eu fui olhar porque eu realmente não sabia o que era ubiquidade. Aliás, o ubiquidade está sendo muito usado hoje no marketing, eu não sabia. Por isso, gente, ler o livro dos Espíritos não é só ter isso. Eu fui, ubiquidade, vi lá, muito utilizado no marketing. Eu falei, mas por quê? Aí, porque hoje o marketing precisa estar em todos os lugares. Você precisa chegar no cliente a partir de tudo. Precisa pensar que ele olha o Instagram, que ele olha o e-mail, que ele olha em todo lugar. E por onde você quer tê-lo? Aí eu li e falei, nossa, essa palavra, quer dizer, o marketing agora tem que ser ubiquidade, tem que ter ubiquidade, tem que ter essa característica. Vamos lá. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? É a pergunta que fizeram, né? Aí os espíritos responderam, para vós, não, mas para nós, sim. Porque a visão que eles têm vai ser de um espírito como eles, né? Então é diferente da nossa, que é muito relativa e ainda muito parcial. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Porque a gente sabe, todos aqui devem ter visto já na internet, já devem ter visto em livros, que o espírito não tem perninha e bracinho. Isso ele produz com o tempo. Ele produziu com o tempo milhões e milhões e milhões, né, de anos para chegar a isso. Para que ele conseguisse, para que nós conseguíssemos nos fazer. Por isso é uma caminhada, tá? Mas ele, base dele, ele é só uma centelha, uma mônada, né? Que é parte de Deus. Lembra que eu falo sempre, Deus, imagine Deus, não é aquele Deus da Bíblia não, gente, pelo amor de Deus, aquele Deus da Bíblia que tem que temer, nada a ver. Ele lá é uma outra história da mitologia que a gente precisa aprender a descobrir também. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando daquele fluido cósmico, nós estamos falando daquela centelha, daquela inteligência suprema, que se divide, porque ele nunca precisa dividir, mas partículas dele somos nós. Então, por isso a gente tem essa onipresença também, certo? E por isso a gente é só uma centelha dele. Vamos lá. Essa chama ou centelha, ó a pergunta, tem cor? Também o que interessava, né, gente? Se é vermelho, se é branco, se é preto, interessa. Mas, enfim, é direito de fazer pergunta. Eu acho que Kardec fez isso muito bem. Perguntou tudo o que queria. A espiritualidade respondeu, tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco para uma cor brilhante igual ao rubi. Conforme o espírito seja mais ou menos puro, aí a gente começa a apertar o negócio. Porque assim, a gente vê até nas ilustrações, quando alguém tira foto de uma aura, por exemplo, né, escura, né? Aquela pessoa, aquela aura que está toda assim, né? É a mesma coisa o espírito. A aura, na verdade, reflete como está o espírito. Então, aquela opacidade, aquela escuridão, é próprio daquele momento que está o espírito. Ou por estar num momento que ele está passando, e por isso ele está com frequência baixa, ou porque ele ainda vive nessa frequência baixa. Por isso é escuro.
Quando a gente fala, né, assim, ai, parece ter uma nuvenzinha em cima da sua cabeça. A gente brinca assim, né? Mas, na verdade, essa brincadeira de falar que tem uma nuvenzinha na cabeça é justamente por causa dessa opacidade da aura, que, na verdade, é um reflexo do nosso, de quem somos. Então, é lógico que vai brilhar, é igual arco-íris. Qual a finalização da cor avermelhada, né? Que é a soma de todos, vai para um vermelho. É a cor rubi do brilhante. E aí depende do quê? Depende de você ter mais conhecimento e evoluir, né? Representa-se de ordinário, que é comum, eles falam, né? Aí foi o Kardec que já colocou essa informação. Os gênios com uma chama ou estrela na fonte. Sabe aqueles desenhos, aquelas pinturas que a gente vê, que tem uma pedra, alguma coisa na testa? Ou então aquela auréola? É disso. Né? Tenta reproduzir. As pessoas tentam reproduzir. É uma alegoria que lembra a natureza essencial do espírito. Coloca no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. E quando a gente fala em inteligência, inteligência é simplesmente, não é aquela coisa de eu sei ou não sei, ou tenho dificuldade de aprender. Não é essa cerebral. A inteligência espiritual, a inteligência da escolha, de escolher entre, eu sempre falo isso, o ser inteligente, ele sabe escolher entre. Inteligência é isso, é saber escolher. E aí, a gente vê essas fotos que a gente vê às vezes na internet, os mestres ascensionados, enfim, essa representatividade. O que representa? Ter isso na testa ou ter isso aqui? Tá vendo um monte de santos com a auréola na cabeça? Né? Com aquela pintura. Essa auréola elíptica em volta da cabeça representa a luz espiritual. É muitas vezes comparada com a coroa, porque fica no topo da cabeça e parece estabelecer uma relação entre o terreno e o divino. E aí assim, por que na cabeça? Porque nós temos na cabeça duas glândulas que a gente ainda está precisando aprender a utilizar direito, né? O nosso corpo involuntariamente, ele sabe funcionar tudo, sabe? O intestino, a parte do estômago, isso é involuntário, concorda comigo? Então assim, já evoluiu tudo isso. Nós, enquanto espíritos, já chegamos nessa fase de tudo isso ser automático. Ele já responde a uma coisa inteligente, que é as células, que tem partículas de Deus. Mas, agora, enquanto hominal, enquanto carne aqui, precisamos aprender a utilizar, mesmo sem estar desencarnado. Se a gente aprender a usar essas duas glândulas, e aí eu não estou falando de nada sobrenatural, estou falando de glândulas que todos nós temos, que é a pineal e a pituitária. A pituitária, a pineal, fica bem no centro, a pituitária fica também no centro, mas na direção do terceiro olho, aqui. Aí elas estão na cabeça. Então, por isso as pinturas. Por que um santo? Porque subentende-se que ele já se entregou, né? A espiritualidade maior, ele já evoluiu um pouco. Então, por isso essa representatividade da auréola na cabeça. E aí eu achei interessante, porque eu falei, tá aí. Sabe por que os reis adornam a cabeça com a coroa? Com a coroa? O que é coroa? A coroa é isso aqui. Ele simbolizava Deus, o rei e você. Entendeu? Então assim, ele estava mais perto, ele era um Deus. Olha para você ver como a gente precisa estudar. Por isso que a gente precisa ler, a gente precisa entender o porquê das coisas. Então essa coroa nada mais é que tentar fazer isso, enfiou na cabeça e disse pro camarada, o resto do vassalo, né? Que
Quem manda sou eu. Aqui o Deus sou eu. Entendeu, gente? Então, a coroa nada mais é do que isso. Eu virei e falei, que chato, né? E essa aí, ó, essas duas glândulas têm o mágico poder de controlar a energia bioelétrico-magnética. Ou seja, a energia biológica que nós temos, a elétrica que nós temos e a magnética, que existe no veículo humano e estão intimamente relacionadas com os corpos superiores do ser. Ou seja, todo mundo sabe que tudo funciona em nós a partir de ligações neurais. E essas condições, gente, são tudo condições elétricas. Por que eu tomo choque? Não pararam para pensar? Por que a máquina, quando está meio assim, a máquina de lavar e está com fio assim, você vai pôr a mão, você leva aquele choque. Por que você toma choque? Porque você é elétrico também. Porque corre eletricidade em você. Por isso a gente fala, cuidado com a frequência, é frequência mesmo, energética. Entendeu, gente? Então assim, a gente precisa trazer essa coisa para a nossa realidade da vida. Para quando toma um choque, fala, nossa, eu funciono assim. Não é tomar choque e deixar por isso mesmo. A questão da televisão que você falou. Qual? Da televisão que está sendo feita. Ah, sim, eu não mandei para você. Mandei para você, agora é moderno. Você viu o relógio e tal? Você não põe a mão mais para mudar. Tem a sensibilidade. Você faz assim na tela, assim, aí a tela faz assim, você não põe a mão, não encosta. Você faz assim, e faz assim, pronto. Holograma. Eu falei, Na verdade eles usam mapeamento a laser para fazer isso. Mapeamento, mas tudo bem, mas é o que eu estou falando. Se eu visse isso lá atrás, falasse que em 2000, eu falei, nossa, meu pai ia falar assim, que é isso? Mas, exato. Agora, por que acontece isso? Por que dá para fazer? Por que dá para fazer em mim, aqui, o dedo aqui? Só o dedo, eu não ponho nada aqui. Mecânico para fazer isso. E assim, essa também, que não vai precisar nem pôr a mão, não vai nem encostar. Você faz assim. Parece um idiota, mas tudo bem. Nós vamos usar tudo isso. Por que funciona? Porque é elétrico, gente. Aí está jogando na cara da gente. Olha o que você é. Para você ter a relação melhor com o que você vive. Você tem que ficar inteligente para usar-se de tudo isso a seu favor. A seu favor. Não mecanicamente, porque eu não sei porque está usando. Entendeu? Então vamos lá. E aí, ó. Isso aí eu sempre trago esse desenho, que é lógico, entre o corpo físico e o espírito tem um monte de corpos. Né? Tem vários corpos. Mas a gente salienta esses, por quê? Porque o físico é aquele final que a gente conhece aqui. O perispiritual, ele fica central com vários corpos junto dele, tá? E o espírito, olha que a gente era clarão, centelha. É isso que a gente vê. Que forma você vai ter, depois que você não estiver mais aqui? Depende da sua evolução. Se você for bem evoluído, você tem a forma que você quiser, porque é seu pensamento que vai valer. Mas isso só se você tiver condições, porque só se dá um brinquedo para quem sabe brincar. Quem não sabe brincar não pode ter brinquedo, porque se mata o brinquedo. Essa é a nossa conversa, né? Vamos lá? 89. Enfim. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim. Mas fazem com a rapidez do pensamento. Às vezes, quem já ouviu aqueles relatos de EQM? Quem já ouviu? Gente, ouçam. Tem N canais. Tinha 1, 2 na época que eu comecei a ouvir, tinha 1, 2 canais. Hoje está perdido, que tem canais assim, canal americano, canal inglês, canal de todo tipo, todo idioma que você quiser. Brasileiro então nem se fala, brasileiro é o que mais tem. E tem canais seríssimos. Tem um chamado Afinal, o que somos nós?
ele é físico, as perguntas eram muitas, ateu, amigo de um médico neurologista. E neurologista que estava questionando essas coisas. O que aconteceu com o paciente dele. Se juntaram, abriram esse canal para ter relatos, poder fazer uma pesquisa. Explica o que é EQM. Então, ele teve uma experiência de quase morte. De quase morte. Na verdade, eles estão começando a repensar que não é uma experiência de quase morte, é uma experiência de morte. De morte. Porque quase morte é naquelas coisas que a gente fala assim, só se for de vez e não voltar. Aí é morte. Então, quase morte é ir e voltar. Não, se você foi, você morreu por alguns segundos, por alguns minutos. Teve gente que falou ali que voltou, gente. Juro por Deus. Do necrotério. Quando voltou, respirou, estava no necrotério. Olhou dos lados, falou, e agora? Vou gritar pra quem? que eu saí, que eu voltei. Pense, gente, e eu tô falando sério. E não são pessoas maduras, são pessoas adultas, são pessoas, relatos interessantíssimos. Interessantíssimos. E aí, essa aqui, ó, rapidez do pensamento, uma coisa é ler aqui no Livro dos Espíritos, a outra é você ouvir 1, 2, 3, 20, 100 pessoas falando. E eu não sei o que aconteceu. De repente, eu pensei e estava. Eu pensei e estava. É merecimento. Então, eu dizia assim, você saiu do lugar? Não, eu não consegui sair do lugar. Lembrei de mim, né? Tive essa experiência fora do corpo e não saí do lugar. Não saí dentro da minha casa. Fico frustradíssima quando eu lembro disso. Porque eu fiquei andando só por dentro de casa. É uma falta de evolução. Porque eu não saí nem de dentro de casa. Então, assim, aí vocês vão começar a perceber N pessoas, médicos, ateus, psicólogos, gente, jovem, artista, não tem, assim, não tem uma definição de nada. Qualquer pessoa que mande para ele o que aconteceu, eles vão analisar, ele e o médico, eles vão buscar toda a história no hospital, se realmente foi, o que aconteceu, a situação, doença, tudo. Eles vão buscar tudo para comprovar, porque é pesquisa. E aí ele traz para apresentar no vídeo. Então, normalmente leva ali 40 minutos, 30 minutos cada entrevista. É muito legal. Vejam, gente. Vejam, porque daí você vai entender pessoas falando que passaram por isso. Pessoas dizendo assim, quando eu me vi, eu já estava. Aí eu olhei o jardim, um lugar que eu não sabia o que era, mas eu queria ir até lá, algo me puxava até lá. E aí eu pensei com tanta vontade e eu já estava lá. Como é que você explica isso? Então, assim, tudo vai, o pensamento não é a própria alma que se transporta. O pensamento está, quando o pensamento está em alguma parte, aí a alma também está. Então, quem conduz é o pensamento, que é um atributo da alma, que é um atributo do espírito. A alma, quando a gente fala alma, porque é o espírito, quando está encarnado, a gente chama alma, mas na verdade é a mesma coisa. A alma e o espírito é a mesma coisa. Tá certo? Então, assim, fica a dica, afinal, o que somos nós. É muito sério, muito sério. O cara está ficando sem saber o que dizer mais, porque ele é ateu físico e ele está ouvindo tudo e vamos ver o que vai ser esse trabalho, né, no final. Não sei quanto tempo eles vão fazer. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Dá-se uma e outra coisa. Ou seja, ele percebe ir até lá, assim como ele também vai e nem percebeu o que foi. Essa distância pode desaparecer completamente. Vai depender isso do quê? Da vontade. Aí vem aquela pergunta básica. A gente sabe o que é vontade? Ou a gente só tem desejo? Nós humanos. Nós temos desejo. Desejo de ter o desejo de querer alguma coisa, desejo. Porque a vontade é diferente.
A vontade, ela faz sentido. A vontade, ela tem força. É diferente de desejo. Então, por isso que é muito difícil evoluir. Que é lidar com um negócio que a gente não sabe. A gente não sabe lidar. Ó, depende da vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Ou seja, nas entrevistas vocês vão ouvir assim, pessoas que dizem, né, eu não saí de um espaço, de um corredor, onde alguém veio conversar comigo e dizer, agora não é sua hora, você vai voltar. Né? Enfim, tem outros que dizem, eu pensava estava em outro lugar, em vários lugares. Então, qual a diferença entre uma pessoa e outra que fala, que dá uma entrevista dessa? Ela não está falando dos outros, ela está falando dela, da experiência que ela teve. Qual a diferença? É da condição dela, interna. De conhecimento, de evolução, de sentimento. Dá para medir? Não dá. Não dá para medir. Cada um vai achar o seu, né? Cada um vai achar o seu. No plano espiritual, o deslocamento acontece a partir da força do pensamento. Isso se chama volitar. Todo mundo sabe essa palavra, né? Ah, estou volitando hoje. Né? Volitando, eu não estou nem pisando no chão. Né? Eu vou assim, sem precisar fazer força. É com todo mundo? Quem assistiu o nosso lar? Todo mundo assistiu o nosso lar aqui? Aí? Esse filme japonês também, tudo bem, sabe? Porque, se o japonês já está lá, né? Assim, né? Volitar é a capacidade que o espírito tem de sair do seu plano, porém essa condição e velocidade do movimento varia de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. Vocês observaram uma coisa? A onipresença, que é a ubiquidade, né? E a forma do espírito está diretamente ligada à condição de evolução da gente. Se eu vou volitar, se eu vou pensar e já vai funcionar, só vai funcionar, vai ser melhor, se eu estiver numa condição melhor evolutiva. Pode ver, todas as respostas são, depende do grau de evolução. E aí vem aquela pergunta, como é que eu evoluo então? Porque hoje você tem duas perninhas, tá ali, né? Tá pesadinho, mas tá aqui. Você conhece todo o funcionamento. Mas se você passar para lá, você quer estar como? Porque olha, gente, por incrível que pareça, a gente não gosta de, como é que se diz? A gente não gosta de pensar nisso, mas a gente tem que pensar. Tem que pensar na morte. Porque a morte é um nascer para outra dimensão. Tem que desmistificar essa coisa de dor. De dor. É dor, sim, da presença física de quem fica. Mas para quem vai, vamos pensar em quem vai. Não chore por quem vai. Lógico que se vai ser bom ou ruim, meu filho, você plantou cebola, você vai colher cebola. Aí o problema é seu. Eu posso chorar se eu sei que como é que você levou uma vida aqui e digo, não vai dar ruim. Mas quem sou eu também para julgar? Então a gente tem que pensar nisso de uma forma madura e viver bem. Entende o que eu estou falando? Entender da morte não é para morrer amanhã. É entender da morte para viver bem. Porque como eu não sei a hora, então a hora que for, tá bom também. E é esse que for que vocês estão olhando. Se for... É uma delícia. A menininha. Nossa, mãe, que grandona. Ó, vamos pensar essa questão aqui. Quer ver? A matéria opõe obstáculo ao espírito? Nenhum. Eles passam através de tudo, do ar, da terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis.
Então, assim, não precisamos dizer que espírito, enquanto não tem mais, ou não teve ainda essa parte carnal, não vai ter problema nenhum, né? Por isso que aquela história, quem viu o filme lá, que o cara tentava abrir a porta, o Ghost. Ele tentava abrir a porta, porque na cabeça dele, ele estava vivo e tinha que abrir a porta para passar. Aí alguém chegou para ele e falou, meu filho, você tem que atravessar. Mas como? Atravessa! Aí ele foi assim, deu um impulso para atravessar e percebeu que atravessou, né? Olha para vocês verem aquela história que eu falei, vamos pensar na morte, porque assim, chegar para outro lado e não saber aproveitar é triste, hein, gente? Chegar lá e continuar andando, porque eu não sei voltar, porque eu não tenho condições. Porque assim, eu só faço aquilo que eu tenho conhecimento. Não, esse povo vai passar vergonha ainda. Mas a gente brinca, mas, gente, é para pensar dessa maneira. É para pensar dessa maneira mesmo. De como eu quero passar do outro lado. Então, assim, eu quero passar do outro lado bem, então para isso eu vou aprendendo agora como fazer, porque eu não aprendo de um dia para o outro. Eu aprendo no exercício. Se eu exercito, quando chegar do outro lado, está tudo certo, eu já exercitei. O meu cérebro, na hora da transição, ele já está acostumado ao que eu pensava. Entende, gente? Fica mais fácil. E aí aquela história, eu quero volitar, eu quero rastejar. Gente, é simples, é bem isso. Eu quero andar e pensar onde eu vou e ter que andar até lá, ou eu quero pensar em estar lá? Tudo isso são capacidades minhas, espirituais. Mas se eu não souber usar, eu estou na escola aprendendo a usar essas características. Sabe? Alguma coisa, você vai para um curso e para lá você vai ter que, um curso sei lá, daquele que você, na neve. Você tem que aprender, você fica um tempo tentando aprender a andar com aquele negócio, com coisa da neve, com esqui, né? Você não vai ficar um tempo aprendendo, você vai cair, você fala, não quero mais, não desistir, né? Não vou mais. Você fala, não, mas já estou aqui, paguei a viagem caro pra caramba, não é assim? Aí você fala, não, vou tentar mais uma vez. Aí você vai, chega mais e fala, ué, mas eu fui um pedacinho agora. Nada diferente com exercício mental, psicológico e sentimental. Nada diferente, nada diferente. Eu tento, não deu, tento de novo, não deu. Chega uma hora que meu cérebro, sabe aquela coisa de memória? Ele vai falar assim, nossa, de novo. Chega uma hora que ele fala, então tem que trocar, já não é mais aquele negócio, vou ter que botar isso no lugar. Pronto, trocou. Hábito. Então, espiritual é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí, assim, tem os espíritos o dom da ubiquidade, por outras palavras. O espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo. Aí, assim, não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é o que faz parecer estar no espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, ele não se divide. Ou seja, é aquela foto que eu coloquei ali no começo sobre a gente ter uma onipresença. Eu vou ler um negócio aqui que eu achei muito interessante. E aí, assim, por que eu consigo ser meio que onipresente? A gente falou que nós temos partículas, somos partículas de Deus. Mais uma vez, não é Deus bíblico. Não tem nada a ver com aquele Deus bíblico. Eu estou falando Deus, a inteligência suprema, o fluido, chame lá o que vocês quiserem, né? O prana, enfim. É esse que dá vida, tá? Se a gente é uma partícula, eu trago tudo que ele tem, certo? Partícula é uma parte menor daquele todo, então tem tudo. Continua tendo tudo que aquele tem. Numa porção menor. Numa porção menor. Então, eu tenho que ter a condição, as mesmas condições que ele. Ele não tem uma onipresença absoluta? Está em tudo, em todos os lugares? E eu, enquanto espírito de centelha, eu não posso estar aqui em outro lugar? Quem já viu ou ouviu alguma coisa sobre pessoas, às vezes, que têm uma sensibilidade muito grande, de médiums, que têm uma
paranormalidade. Às vezes nem médium é, mas tem uma paranormalidade. Aonde entra, às vezes, numa situação, numa coisa estática, corporal, e depois você fica sabendo que ela estava na sua frente, mas ela estava lá, em outro lugar. A ponto de ficar visível até corporalmente, para outra situação, em outro lugar. Já ouviram isso? Nós temos muitos casos. Qual é o caso principal desse? Que a gente, se não souber, vou bater em vocês, porque todo mundo gosta da Bíblia aqui, não gosta? Então, qual que é a passagem da Bíblia? Qual a passagem de Jesus? A transfiguração no Monte Tabor. Quem lembra desse caso? É a maior ubiquidade, né? Então, eu vou ler só um pedacinho aqui. Ó. Fluido inteligente, que é Deus, que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação. A natureza inteira é mergulhada nesse fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, se assim nós podemos exprimir cada átomo desse fluido, possuindo o pensamento, ou seja, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente. Ação inteligente do átomo. Pense. A sua previdência, a sua solicitude. Por menor que nos pareça, não haverá nenhum ser que não esteja cheio dele, letra maiúscula, desse fluido divino. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o pensamento divino. Estamos nele como ele está em nós. Isso eu sempre falo para vocês. Nós estamos nele assim como ele está em nós em partícula. Né? Se a gente não esquecer isso. Tem relação com a bicorporiedade que eu falei. Dormindo ou estático, o espírito pode aparecer em outro lugar, falar e se tornar tangível. Quem fez isso também, que era muito assim, era aquela que escreveu o livro sobre suicídio, né? Ivone Pereira. Quem leu a biografia dela, diz que os pais dela não sabiam o que fazer com ela quando ela era menina. Porque ela ficava estática. Sabe a pessoa que você chega? É paranormalidade. Você tem que aprender a lidar com isso. Alguém chega com você e de repente para. Olha, mas não está olhando. O corpo dela, físico, está ali, está como se tivesse dado um tempo, um time. Pausa. Uma pausa. O espírito não deixou total o corpo dela. Sabe aquele cordão que nos prende, que não é até a hora da morte? Saiu e foi em outro lugar. Precisava, ou por alguma situação. Enfim, era o compromisso dela, ela se comprometeu a isso. E aí a família sofria muito, porque eu olhava para ela e chacoalhava, olhei, ela não estava ali. Ela estava em outro lugar. Pense, gente, que difícil que é isso. Então, lidar com isso. Pessoas que vieram com esse compromisso, né? De utilizar isso como ferramenta para alguma coisa, né? Então, assim, é a bicorporiedade. É possível? É. E aí, a gente fala Aí vem a pergunta, todos eles se irradiam por igual força? Longe disso. Depende do grau da pureza de cada um. De novo, acho que o Espírito fala, meu Deus do céu, né? Ou seja, tudo que você vai perguntar vai depender. Sabe aquela história assim? Não tem uma resposta? Não, depende. Sempre vai depender. Cada espírito é uma unidade indivisível, né? Cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Eu não preciso me subdividir para mandar um pensamento. E aí entra aquela coisa, a importância de quando eu penso no outro, ou quando eu quero emanar alguma coisa, cuidado. Porque tem principalmente se for com força, com vontade, ai que ódio! Aí você manda, né? Só fica esperto, é bumerangue, vai e volta. Energia é assim, né? Energia, ela não vai só não, ela vem, viu? Então, cuidado. Então, do mesmo jeito que tem força, uma raiva, que muitas vezes você manda, mas o outro não está na sua frequência, bem feito para você, vai lá, bate e volta. Né? Porque se não tiver na minha frequência, pode mandar, mas pode fazer trabalho de o que você quiser. Do que você quiser. Não vai pegar. Porque você não está na mesma estrada que ele. Simples assim. Você está aqui, ele está aqui. Então não vai pegar nunca.
Agora, se você estiver na mesma, aí vai dançar. Bom, aqui a gente já falou. Aí, para terminar, então, essa aqui é a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Né? Quando ele chama, Jesus chama, alguns dias antes, né, dele ser crucificado, ele chama Pedro, Tiago e João para orarem, né, nesse Monte Tabor, e os outros estavam dormindo, os outros apóstolos. E ele chama e aí ele começa a orar. E Pedro, João e Tiago ficaram estupefatos, porque de repente o cara brilhou, né? E além do cara brilhar, João e Tiago viram o quê? Elias e Moisés, em espírito. Ou seja, tinha 3 iluminados ali. Jesus, ele sabia que estava com ele, mas o que eles assustaram foi que eles viram mais 2. Jesus, na verdade, foi ter um lero lá para, né, acertar como que ia ficar as coisas futuramente. Ele precisou desse momento e conversar com quem? Com quem era da turma dele. Então foi Elias, né, não foi isso? Elias e Moisés, que na verdade João e Tiago ficaram de cara porque Moisés e Elias, que viveram em 1500 e 900 anos antes de Cristo. Então Tiago e João olharam, e aí viraram para Jesus, não é diferente de agora, vê o que vai acontecer, né? Se um dia a gente vê o extraterrestre, nós vamos falar assim, vamos montar uma igreja, que ele desceu aqui. Falaram na hora, quero Jesus, nós montamos a igreja em nome disso tudo, porque eles ficaram estupefatos, eles viram 3 pessoas ali, 3 pessoas. Então Jesus se transfigurou para alcançar a conversa com aqueles outros 2. Isso é a ubiquidade, está em tudo. E aí, nós podemos isso? Aí. Na transfiguração, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva amor e sabedoria na sagrada esterilização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Aí eu olhei e falei, é indispensável que se desmaterialize, porque Jesus desmaterializou naquele momento. Então assim, nós temos que desmaterializar todo o tempo da carne. O que é desmaterializar? Sair da matéria. Deixar a matéria. Deixar a matéria. Mas nós temos que fazer isso o tempo todo. O que é desmaterializar? É a cada instante que eu estiver vivenciando a matéria, eu vivenciar aquilo como espírito. Sempre olhar aquilo que eu estiver fazendo é uma experiência. O que é que o meu espírito está aprendendo agora? O que é de novo? É como se essa mão, o corpo, fosse uma ferramenta para quem você é experimentar. Esse é desmaterializar. É não vivenciar isso. Eu tenho um computador, eu tenho uma internet para ver besteirada o tempo todo e ficar dormindo, porque eu durmo. Eu estou simplesmente dormindo. Se eu amanhã, se eu estou numa situação dessa e eu vou para o outro lado, o que eu sei, gente, do outro lado? O que eu aprendi? Não é que eu quero ser sobrenatural, não, o que eu aprendi? O que eu entendo do outro lado? O que eu prestei atenção para chegar lá e falar, bom, eu vi assim, eu li assim, acho que dá para ir por aqui. Ou pelo menos eu vou saber com quem procurar para ajudar. Entende o que eu estou falando? O desmaterializar é tudo que eu for fazer da matéria, eu olho com o olhar do Espírito. Para que me serve? Porque senão, você continua sendo criança. Você continua sendo criança espiritual. Você vai para o outro lado e vai sofrer. Porque você vai virar para o lado e vai falar, meu Deus, e agora? Não sei nada disso. É terrível a sensação de você estar numa situação que você não sabe nem o que fazer. Então, assim, desmaterializar é tudo
tudo que eu for fazer, não façam mecanicamente para o corpo. Não façam mecanicamente. O que o meu espírito ganha? O que o meu espírito ganha? E aí exige um pouco do quê? De esforço. Esforço. Porque é mais fácil, aquilo que cai assim. Sabe a porta aberta, a porta estreita, a porta larga? É isso, gente. A porta larga é aquela. Hã? Sabe? A estreita é aquela. Para, pensa, reflete. Olhou, para que serve para mim? Ah, não serve. Então não faz. Ah, mas eu não vou morrer agora. Que bom, você vai ter tempo ainda. Porque se você morrer agora, você vai ficar perturbando a reunião mediúnica. Porque não sabe o que fazer. A reunião mediúnica é isso, gente. É auxiliar quem está perdido. Só que eu vou dizer uma coisa a vocês. O tempo está acabando. Até para esses que estão do outro lado. Sem saber o que fazer. Por quê? Porque as coisas andam. Daqui a pouco, nós vamos conversar com o outro lado. Você está preparado para pegar seu celular e conversar com seu pai, que já foi? Ai, pelo amor de Deus. Então aprenda. Porque é isso que vai acontecer. Ele simplesmente não está vestido com essa roupa mais. Mas ele está do outro lado, aqui, pertinho, te ouvindo, conversando, rindo, percebendo você. E olhando para sua cara e falando, meu Deus, eu não fiz, o outro está fazendo a mesma merda que eu. Não vai, não está indo do mesmo jeito. Então é só isso. Ok? Então assim, a transfiguração é um fato muito comum que, em virtude da radiação fluídica, pode modificar a aparência do indivíduo. Isso é muito comum quando a gente vê, principalmente, um médium que se entrega, né? E ele tem uma boa relação, às vezes, com um espírito que quer passar uma mensagem, uma conversa. Você vê, às vezes, no próprio rosto da pessoa mudar, a voz muda, porque tem uma sincronia. Os dois estão falando a mesma língua, numa questão energética. Então, assim, vamos aprender como fazer melhor do outro lado, certo? Para não chegar do outro lado e falar, ih, não sabia. Ninguém me avisou. É? Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Duro, sabe o que é? A gente fica nessa de que, não, deixa para depois. É meio complicado isso. Não quero ouvir isso agora. Eu não tenho tempo para isso. Você vai ter tempo quando? Porque eu vou dizer uma coisa. Eu ouvi um cara falando essa semana e eu achei fantástico. Ele é um ateu, inclusive. Ele disse assim, meu único objetivo diariamente é estar preparado para ir embora. Então eu penso, tem alguém que eu ofendi? Não, então está tudo certo. Tem alguma coisa que eu poderia fazer? Se ele lembra de algum compromisso, ele anota e vai fazer. Vai fazer. Vai arrumar tempo, mas vai fazer. Um compromisso principalmente com outras pessoas, que envolve uma relação. Ele fala, depois que eu faço essas perguntas, eu falo, eu tô pronto. Então, gente, e ele fala, e aí assim, alguém pergunta, não gosta de viver? Ele fala o contrário. Adoro viver. Adoro viver. Até quando? Não sei, mas estou preparado. Porque quando eu for para o outro lado, eu não vou estranhar. Entendeu, gente? Qual a brincadeira? A brincadeira é essa. Não quero estranhar. Não quero passar apertado. O convite é só esse. Então, desmaterialize sempre. Tirando, né? O gosto só da coisa mecânica e corporal. Gente, muito obrigada. Passando por hora.